queria agradecer a presença de todos, agradecer o apoio, o suporte da Eticum para poder organizar esse tipo de curso. Eu acho que é um modelo e é esse tipo de informação científica que a gente precisa se dedicar a difundir cada vez mais. O tema que me coube foi o tema mais clínico das apresentações. Eu acho que inicialmente a gente estava programando ter um oncologista clínico, mas não existem oncologistas clínicos no Brasil atualmente, eles estão todos na Rasco. E aí eu acho que a gente pensou em colocar, talvez trazer aí uma coisa mais mastigada sobre aspectos importantes de tratamento sistêmico na visão do cirurgião e para o cirurgião, e de que forma que o cirurgião vai se envolver nesse processo de decisão, de sequência de tratamento, de intensidade de tratamento, e mostrar que isso tem um papel, inclusive, para a equipe cirúrgica participar. São os meus conflitos de interesse. A gente vai falar um pouquinho sobre o papel da ressecção cirúrgica, que deve ser um endpoint almejado no tratamento de metástases hepáticas de câncer coloretal, o tratamento sistêmico em metástases ressecáveis e o tratamento de conversão. A gente sabe que a gente está falando de um problema importante. O câncer coloretal é a terceira neoplasia mais incidente no mundo e metade dos pacientes que falecem por câncer coloretal vão falecer das metástases. 2/3 dos pacientes que falecem por câncer coloretal vão falecer das metástases hepáticas. Então, oferecer estratégias de tratamento para esse percentual desses pacientes pode mudar o curso dessa história. A gente vê muito isso em eventos cirúrgicos, que a cirurgia é o único tratamento com potencial curativo para metástases hepáticas de câncer coloretal, porém a gente sabe que a maior parte dos pacientes são diagnosticados ainda hoje, talvez mais ainda hoje, em situações de irressecabilidade. Apenas 20% dos pacientes têm uma doença ressecável de princípio. Nos últimos anos, a gente tem desafiado esses paradigmas e conseguido avançar um pouco em relação àquele percentual de pacientes considerados inicialmente irressecáveis. São chamados convertidos à ressecabilidade, que, de acordo com a casuística que você pega, varia de 13% a 30%, mas é devido a um melhor efeito da quimioterapia, às técnicas para aumentar o fígado remanescente futuro, como o André comentou anteriormente, possibilidade de hepatectomia em 2 tempos, embolização de veia-porta e a utilização de radiofrequência. Apesar disso, mesmo oferecendo um tratamento aparentemente curativo e completo do que a gente está enxergando, 60% a 70% vão recidivar, dos pacientes vão recidivar no fígado ou fora dele, e isso faz com que esse paciente seja continuamente da equipe multidisciplinar. Ele nunca deixa de ser um paciente que precisa passar por vários colegas para acompanhamento. Do ponto de vista de tratamento sistêmico, eu considero que a quimioterapia fez um grande avanço, ou teve um grande avanço nos últimos anos, oferecendo hoje, com esquemas baseados em oxaliplatina, irinotecano e inibidores do VEGF e do EGFR, mais de 30 meses de sobrevida mediana para pacientes não ressecados. Isso é um resultado interessante. Então, metade dos pacientes vão estar vivos em 30 meses de uma doença metastática. Essa é uma sobrevida que tem aumentado ao longo dos últimos anos e parece que tende a ser uma constância em algumas outras doenças, como a gente vê para ovário, câncer de pulmão, câncer de mama. Talvez a gente esteja caminhando para levar o câncer de colo nesse sentido. Mas, como eu falei, cirurgia exclusiva pode curar um percentual de pacientes com metástases hepáticas de câncer coloretal. Isso aqui é o resultado de sobrevida em 5 anos das séries mais antigas, onde eu tinha tratamento cirúrgico exclusivo, e aqui está 27%, 36% de sobrevida em 5 anos em pacientes que não foram expostos à quimioterapia, apenas tiveram suas metástases ressecadas. O grande problema é que, se eu uso essa estratégia, eu ofereço essa possibilidade de tratamento para um número muito pequeno de pacientes, porque boa parte desses pacientes não estão nesse subgrupo de tão favorável prognóstico
onde a ressecção exclusiva permita que você controle a doença. Nas séries mais recentes, a gente vê resultados melhores de sobrevida, atingindo aí 60%, 58% de sobrevida em 5 anos. Aqui, uma tônica dessas séries é a associação com o tratamento sistêmico e a melhoria do tratamento sistêmico associada ao resultado de tratamento cirúrgico. Como eu coloquei na introdução, a ressecabilidade passa a ser, então, um objetivo do tratamento. Ou seja, o tratamento sistêmico para pacientes com metástases coloretais passa a ter um objetivo, além de prolongar a sobrevida mediana, levar esse paciente à possibilidade de uma ressecção. Isso a gente não tem dados prospectivos, mas os dados retrospectivos não permitem que se aloque pacientes para um trabalho como esse, onde os pacientes que são submetidos à ressecção cirúrgica têm sobrevida mediana muito superior àqueles que são mantidos em tratamento sistêmico exclusivo. Óbvio que há um viés de seleção, mas o que se conclui daqui é que se o paciente chegar à possibilidade de ter a sua doença ressecada, dali vai derivar um benefício de sobrevida que pode ser interpretado como atribuível ao tratamento multimodal. Com isso, a gente mudou as definições de ressecabilidade. Se a ressecabilidade passou a ser um objetivo, nós nos tornamos mais agressivos em relação àquilo que a gente considera ressecável ou não. E o que a gente antes considerava como contraindicações à ressecção passou a ser apenas fatores prognósticos e considerados como tais, ao passo que o que a gente define como ressecável, aquela doença que é passível de ser removida com a margem. Essa margem de 1 centímetro é desejável, mas não é obrigatória. Doença extrahepática pode haver, mas deve ser ressecável. E eu tenho que deixar um fígado suficiente. Então, essa apresentação casa perfeitamente com a apresentação anterior, que é a avaliação de função, baseado naquilo que a gente tem de tratamento multimodal para permitir que esse paciente chegue à ressecção de suas metástases. Ou seja, a definição de ressecabilidade ela não é uma questão de tamanho, mas é muito mais uma questão de localização e relações anatômicas. É muito mais fácil ressecar essa massa, penso no segmento 6, do que essa lesão na bifurcação do pedículo direito de um paciente que não tem praticamente nada de volume de fígado à esquerda. E o conceito de ressecabilidade ele é muito variável, e eu quis introduzir esse assunto porque isso implica em todos os trabalhos que a gente vê de avaliação de tratamento sistêmico para doença ressecável ou para doença irressecável. Primeiro, o que a gente chama, o que eu chamo de ressecável, será que é a mesma coisa que o Alexandre, é a mesma coisa que o Rinaldo chama? E na literatura a gente tem alguns trabalhos, e esse é um interessante, que mostra que não. Aqui foram enviados questionários a cirurgiões canadenses para responderem a respeito de alguns cenários, se eles consideravam as doenças ressecáveis ou não. E esses são os cenários onde a gente tem concordância, que eram casos claramente ressecáveis e um caso claramente irressecável, mas em todos os outros cenários a gente tem uma concordância muito baixa da opinião dos colegas em relação àquilo que eles considerariam como ressecável upfront, borderline ou potencialmente ressecável e irressecável. E isso traz uma definição difícil de ser colocada na prática clínica. Às vezes, irressecabilidade é fácil de se definir. Exemplo, doença miliar, isso é irressecável e será para sempre irressecável, independente do que a gente tiver de resposta ao tratamento sistêmico. Agora, aquele caso que o André mostrou, quando a gente olha essa lesão num primeiro momento, isso é irressecável. Mas isso é definitivamente irressecável? Qual que é o objetivo do tratamento aqui? Esse tratamento deve ser simplesmente para controle da doença ou há um objetivo de tratamento em resposta e, consequentemente, atingir a ressecabilidade? Esse é o caso que ele mostrou, essa resposta à quimioterapia, uma ressecção de uma trissegmentectomia direita com ressecção de cava depois. Então, essa definição de ressecabilidade leva em consideração o fígado remanescente futuro, ela deve ser tomada em um ambiente de decisão multidisciplinar upfront, então o oncologista não pode avaliar, obviamente, não é o profissional indicado para avaliar a ressecabilidade, assim como o cirurgião também não deve decidir a sequência inicial do tratamento sozinho, sem que essa discussão aconteça. E por que a gente está comentando ou discutindo sobre isso em uma aula que traz conceitos de tratamento sistêmico para o cirurgião? Porque este é o cenário mais comum.
de uma doença que é detectável de forma irressecável, o paciente vai para o tratamento sistêmico e depois a gente reavalia periodicamente se esse paciente atingiu a ressecabilidade. Por outro lado, no outro extremo desse cenário, a gente tem aquela doença que é passível de ressecção upfront, e aí uma discussão a respeito de qual sequência de tratamento, se vale a pena fazer quimioterapia, baseado naqueles resultados que eu mostrei para vocês, 30% de sobrevida em 5 anos em pacientes com ressecção exclusiva, e se vale a pena em que sequência fazer esse tratamento, se antes ou depois da ressecção. Então, o que a gente tem em termos de séries da literatura, em trabalhos prospectivos da literatura de quimioterapia pós-ressecção de metástases hepáticas, a gente tem 2 trabalhos e são 3 trabalhos e uma meta-análise. Esses trabalhos baseados em quimioterapia, que hoje já não é o padrão mais para pacientes com câncer coloretal metastático, só fluoracil e leucovorin, mostrando um deles um benefício em termos de sobrevida livre de progressão, e a meta-análise um benefício em termos de sobrevida livre de progressão e sobrevida global. A adição de irinotecano ao 5-fluoracil não teve benefício em pacientes com metástases hepáticas ressecadas. Ou seja, uma vez que a cirurgia tenha sido feita, a única evidência que a gente tem na literatura é de oferecer fluoracil e leucovorin para esses pacientes. A estratégia foi testada fazendo quimioterapia antes e depois da ressecção, comparada com a ressecção exclusiva. Então, aqui não é um trial que compare quimioterapia pré-operatória versus quimioterapia pós-operatória. Ele é um trial que compara quimioterapia perioperatória, antes e após a cirurgia, com cirurgia exclusiva. E o que esse trabalho demonstrou, esse é o trial do EORTC, são pacientes muito bem selecionados, não são os pacientes que a gente mais vê na prática clínica hoje em dia, mais de 50% tem apenas uma metástase, mediana de tamanho menor que 5 centímetros, 2/3 com metástases metacrônicas. Esse trabalho demonstra um benefício de sobrevida livre de progressão em 3 anos, de 28% para 36% com a adição da quimioterapia. Se a gente achar isso pequeno, e é pequeno, eu confesso, é o mesmo benefício que a adição da oxaliplatina na adjuvância do tumor primário consegue em estadio clínico 3 de cólon. Mais ou menos isso. Então, a oncologia e todo o tratamento sistêmico e toda a discussão que a gente vê em tratamento sistêmico, infelizmente, ela é feita em cima de benefícios que podem ser questionados. Então, daí vem esse questionamento se é lícito você oferecer esse tratamento, mas é a evidência que a gente tem na literatura e talvez essa seja a melhor evidência, a evidência de um esquema de tratamento para metástases hepáticas ressecáveis upfront. Esse trial ele foi atualizado em 2013, continuava um benefício em termos de sobrevida livre de progressão, de forma estatística no grupo de pacientes tratados, não na análise de intenção por tratamento, e ele demonstrou não haver diferença de sobrevida entre as duas estratégias quando você utiliza esse esquema de tratamento pré ou pós-operatório. Aqui há uma interpretação importante a ser feita. Não há de se concluir que a adição de quimioterapia não traz benefício de sobrevida para esses pacientes, uma vez que a evolução desse trabalho permitia o crossover dos pacientes. Aqueles pacientes que estavam no braço cirúrgico e recorriam, recebiam um tratamento sistêmico. Os que estavam no braço de tratamento sistêmico e recorriam poderiam ser ressecados. Então, o desenho do estudo não permitia detectar um benefício em termos de sobrevida global. O estudo foi desenhado para benefício em termos de sobrevida livre de recorrência, e isso ele foi um estudo considerado positivo. A gente fala sobre vantagens e desvantagens de quimioterapia antes da ressecção de metástases hepáticas. Eu queria destacar como uma vantagem a seleção dos pacientes e a avaliação da quimiosensibilidade. Isso é uma coisa interessante, porque você tem um alvo objetivo para avaliar se o seu tratamento está sendo eficaz ou não. Mas você precisa interpretar e usar isso como informação importante, ou seja, há que se tomar uma conduta em relação a isso. E, por outro lado, a desvantagem, uma desvantagem bastante importante é a possibilidade de que a resposta muito boa faça com que desapareçam algumas lesões e você tenha o tratamento cirúrgico, a sequência de tratamento cirúrgico comprometida ou dificultada por causa dessa resposta. De um modo geral, em algumas meta-análises da literatura, há um benefício em se adicionar quimioterapia à ressecção cirúrgica de pacientes com metástases hepáticas de câncer coloretal ressecável, e esse é o conceito que fica para a doença ressecável.
Bom, a gente sabe que nos últimos anos há um grande desenvolvimento em termos de conhecimento das vias moleculares que levam à proliferação celular no câncer em vários setores, inclusive no câncer coloretal. Isso levou ao desenvolvimento de alguns agentes que antagonizam essas vias. A principal dessas vias é a via do EGFR, mas também a via do VEGF está intrinsecamente ligada à proliferação celular. E as principais estratégias para bloqueio dessas vias são os anticorpos anti-EGFR e anti-VEGF. O bevacizumab, o panitumumab e o cetuximab são as estratégias de tratamento para bloqueio dessas vias, e associados à quimioterapia sistêmica aumentam as taxas de sobrevida e aumentam a taxa de resposta específica ou resposta direta ao tratamento que está sendo utilizado. Essa estratégia foi tentada, ou seja, intensificar a quimioterapia com anticorpo monoclonal no cenário da doença ressecável. Esse é o estudo New Epoch, que é uma evolução daquele estudo que eu mostrei anteriormente, e esse estudo ele não só não foi positivo, como ele foi negativo. O braço dos pacientes submetidos à quimioterapia perioperatória mais intensa, ou seja, FOLFOX com inibidor de EGFR, teve sobrevida livre de progressão e sobrevida global pior. E aí isso era um estudo que foi desenhado para ser positivo, mas infelizmente não trouxe o resultado esperado, e há uma grande discussão se esse tipo de abordagem, ou seja, de uma quimioterapia mais intensa nos pacientes que têm uma doença ressecável, se justifica ou não. Então, nem toda situação é a mesma. Por exemplo, um caso de uma doença ressecável com uma hepatectomia extensa, que recebe quimioterapia e tem essa resposta, e permite uma ressecção local com preservação de parênquima. Esse tipo de benefício não pode ser detectado em um estudo como esse anteriormente demonstrado. Então, críticas ao desenho desse estudo foram feitas, e o conceito que a gente tem hoje em dia de preservação do parênquima, ele se associa muito a uma melhor resposta do tratamento sistêmico. Então, você ter uma melhor resposta do tratamento sistêmico permite que você leve esses pacientes a ressecções menores, a preservação de parênquima hepático. Isso não prejudica a sobrevida, e isso aumenta a possibilidade de você poder fazer um tratamento de resgate desses pacientes, caso eles venham a recorrer no fígado, porque você tem parênquima, você tem pedículo, você tem aquelas landmarks que o Rinaldo mostrou na aula dele. Do ponto de vista de doença irressecável, aqui a gente não tem opção. Não há que se discutir que o tratamento precisa começar com quimioterapia, mas alguns conceitos também são importantes. A gente sabe que tratamento sistêmico é capaz de resgatar parte dos pacientes irressecáveis para uma situação de ressecabilidade. A gente sabe que esses pacientes não têm o mesmo benefício de sobrevida daqueles que são inicialmente ressecáveis, mas têm uma sobrevida melhor do que aqueles que são mantidos em tratamento sistêmico exclusivo. Mas aqui a gente traz o conceito de tratamento de conversão. E é muito importante que o cirurgião esteja bem familiarizado com este conceito, que é diferente do conceito de tratamento neoadjuvante, aplicado para a doença ressecável. E é muito importante que a equipe multidisciplinar se atente para isso. Os objetivos do tratamento de conversão para o cirurgião são reduzir o tamanho do tumor, afastar de vasos sanguíneos, aumentar o fígado remanescente futuro, avaliar a resposta, excluir pacientes em franca progressão, ou seja, transformar casos irressecáveis em ressecáveis. Isso é óbvio. Mas aqui vem um ponto muito importante. 2 tipos de pacientes são submetidos à hepatectomia após tratamento sistêmico. Aqueles que recebem uma hepatectomia esperada após uma quimioterapia de conversão. Esses normalmente estão em acompanhamento multimodal, têm acesso à terapia de primeira linha, são submetidos a menos linhas de tratamento sistêmico. E a hepatectomia incidental, que é aquela do paciente que estava sendo conduzido exclusivamente pelo colega clínico e, de repente, ele se deu conta de que tinha uma resposta muito boa e que se podia avaliar a ressecabilidade. E aí, aqui a gente está ligado a um risco maior de complicações pós-operatórias e de morbimortalidade associada à ressecção. Então, quando eu falo em tratamento de conversão, esses 2 pontos são muito importantes. O número de ciclos é até virar ressecável, a resposta máxima não é o objetivo, e a reavaliação por equipe multidisciplinar
frequente permite que a gente mantenha esse paciente num plano de tratamento. Obviamente, taxa de resposta está relacionada à taxa de conversão. Quanto mais resposta à quimio eu tiver, mais maior a possibilidade de eu levar esse paciente à ressecabilidade. Essa resposta, essa taxa de conversão, ela varia de acordo com o esquema de quimioterapia utilizado. Para esquemas com quimioterapia sem anticorpo, 9 a 58% de conversão foram relatados. Mas, basicamente, o que a gente pretende é selecionar os pacientes e melhorar a taxa de resposta. E aí, uma das estratégias é intensificar a quimioterapia. A associação das 3 drogas mais ativas, o fluoracil, irinotecano e oxaliplatina, que é um esquema que foi considerado muito tempo muito tóxico, mas que os oncologistas aprenderam a manejar de uma forma muito mais interessante e a oferecer isso, devolvendo o paciente com ganho de performance e com resposta objetiva do tratamento. Nesse estudo esteve associada uma taxa de conversão para a ressecabilidade R0 da casa de 36%. Isso foi testado em outros estudos, mas o dado que se mantém importante é uma possibilidade de sobrevida em 5 anos, e inclusive a longo prazo para pacientes que tinham doença inicialmente irressecável, e esse benefício precisa ser atingido. De novo, a estratégia da inibição das vias metabólicas relacionadas à proliferação celular no câncer coloretal também está associado à quimioterapia de conversão. E isso foi tanto testado com esquemas utilizando o inibidor anti-EGFR, quanto o inibidor do VEGF. Esses esquemas mostram taxas de resposta variáveis. Observem que as taxas de resposta radiológica aos tratamentos intensificados são bastante altas. Hoje chega a meta-análise mostrando 70% de taxa de resposta a esses esquemas de quimioterapia e anticorpo monoclonal, com a taxa de ressecabilidade, de conversão à ressecabilidade variável, dependendo se o estudo considerou pacientes com doença hepática exclusiva ou se o estudo considerou pacientes com doença extrahepática associada. Uma coisa bastante importante é que a avaliação inicial de ressecabilidade é definidora dessa informação. E por isso a gente começou a aula colocando sobre isso, que a gente deve se atentar à definição de ressecabilidade quando a gente olha os estudos de conversão. Esse é um clássico estudo de conversão, o CELIN, que randomizou, que não era um estudo que randomizasse o braço de anticorpo, mas sim a quimioterapia base. Esse estudo mostrou uma taxa de ressecção de 49% e 43%, mas há uma crítica que quase 1/4 dos pacientes desse estudo tinham doença ressecável de princípio. E esse ficou um dado que é sempre questionado quando a gente vê esse estudo. A gente tem a evidência de benefício de associação também do panitumumab, que é o outro inibidor anti-EGFR, com curvas de sobrevida bastante interessantes para os pacientes que chegam a ser ressecados, e também com a associação do bevacizumab, tanto com os esquemas básicos de oxaliplatina e irinotecano, como com os esquemas de quimioterapia intensificada. 2 conceitos importantes que a gente tem nessa situação é a profundidade de resposta e a rapidez dessa resposta. Esses 2 conceitos são importantes em relação ao tratamento sistêmico que vai ser escolhido, tem uma correlação com sobrevida e ressecabilidade, e tanto a terapia anti-EGFR quanto a terapia anti-VEGF estão associados a uma maior profundidade de resposta e a uma resposta mais rápida, permitindo que em 4 ciclos de quimioterapia e no mais, na resposta máxima em 8 ciclos, você consiga levar esse paciente à ressecção. Um ponto importante dos pacientes que são levados à quimioterapia pré-operatória é respeitar o limite de pelo menos 4 semanas entre a quimioterapia e a cirurgia. Esse limite deve ser de 6 semanas para a utilização do anticorpo anti-VEGF e respeitar um número de ciclos de quimioterapia menor do que 6 a 8 no pré-operatório. O André falou um pouco sobre toxicidade relacionada à quimioterapia. Há uma controvérsia na literatura, porque se vocês pegarem as séries que analisaram isso, a gente tem que essa toxicidade ela está relacionada ao aumento de morbidade em 3 dessas séries e relacionada ao aumento de mortalidade em apenas uma dessas séries.
um dado interessante é que, numa dessas mortalidades específicas, a adição do bevacizumab parece prevenir o dano provocado pela oxaliplatina. É aquela diferença de operar um fígado azul para operar um fígado com aspecto bastante bom, mesmo recebendo quimioterapia pré-operatória. E essa é a conclusão que a gente teve daquele trabalho que o André também mencionou. Na nossa casuística, mais que 8 ciclos de quimioterapia estiveram significativamente relacionados a um aumento do risco de insuficiência hepática pós-operatória. O que fica da hepatotoxicidade induzida pela quimioterapia? E essa seria uma das mensagens para se levar após essa apresentação. É que qualquer esquema de quimioterapia por mais de 3 a 4 meses, ou seja, 6 a 8 ciclos, pode aumentar a morbidade da cirurgia. A resposta máxima costuma ocorrer até o 8º ciclo. O intervalo entre a quimio e a cirurgia de pelo menos 4 semanas deve ser respeitado, e 6 semanas para inibidor do VEGF. E os anticorpos monoclonais parecem ter um efeito protetor sobre alguns tipos de toxicidades. Eu queria terminar convidando vocês a conhecer essas publicações. O Consenso Brasileiro de Metástases Hepáticas de Câncer Coloretal foi um trabalho que foi feito em 2014, mas muitos desses conceitos ainda estão atuais, e a gente pretende fazer uma atualização desse consenso agora, nesse ano. E concluir dizendo que a ressecção hepática segue como terapia gold standard para metástases hepáticas de câncer coloretal. Atingir a ressecabilidade técnica deve ser o objetivo do tratamento para pacientes elegíveis. Diferentes esquemas de tratamento sistêmico podem ser utilizados. A gente deve procurar esquemas com maiores taxas de resposta, que não incrementem os fatores de risco para a toxicidade. A expectativa da equipe cirúrgica deve ser levada em consideração na definição do esquema terapêutico. Por isso, aqui é um conceito importante da multidisciplinaridade, que esse esquema de tratamento deva levar em consideração aquilo que o cirurgião espera em termos de taxa de resposta, e que a ressecabilidade, e não a resposta máxima, deva ser perseguida nesse cenário. Eu queria terminar convidando vocês para o Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, que vai acontecer no final de outubro no Rio, ao longo da primeira Semana Brasileira da Oncologia, os congressos de Oncologia Clínica, de Radioterapia e de Cirurgia Oncológica acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente, no mesmo lugar, com programações independentes, mas com alguns pontos de intersecção. E eu acho que vai ser uma oportunidade bastante interessante. Obrigado, gente.